Vamos, pessoal, para o terceiro vídeo, continuando com a nossa correção, certo? Aqui nós vamos ler o conceito de texto normativo. Eu também coloquei vídeos para que vocês assistissem, né? Com exemplos. Coloquei o nosso regimento, né, do colégio, que vocês puderam fazer a leitura e elaborar um parágrafo sobre a importância de termos um regimento no colégio, né? Então, vamos aqui. Textos normativos determinam normas, o nome já diz, né? Regras e procedimentos que regulam a vida das pessoas, das comunidades. O texto normativo também pode ser chamado de texto legal. Legislar significa fazer ou decretar leis. Então, vamos aqui às questões. Vamos mais adiante. Vocês fizeram a leitura desse texto, né, que foi proposto. Então, vamos. Na 7, pedia assim: assinale as alternativas que apresentam a finalidade da lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997. Então, aqui, assinale a ou as alternativas. Então, a questão por si só, ela já deixa claro que pode ter mais de uma alternativa. Então, lembra do que eu sempre ensino a vocês. A gente muitas vezes erra devido à falta de interpretar a questão. Então, é preciso ter atenção. Assinale a ou as. Então, pode ser mais uma correta, né? Aqui, quais são elas? As alternativas que apresentam a finalidade dessa lei aí. A letra A e a C, porque vocês leram o texto, né, e descobriram através do texto. Estabelecer o que se compreende por trânsito e regular as normas de conduta dos motoristas, dos ciclistas e dos pedestres no âmbito do território nacional. Vamos virar a página, continuando aqui a nossa correção. Aqui nós temos, nos quadrinhos, vamos observar. Em filosofia da linguagem, há uma teoria dos atos de fala, a qual afirma que determinadas sentenças são, na verdade, ações. Em outras palavras, dizer é fazer, na medida em que, ao se dizer algo, realiza-se uma ação simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, né? Aqui na questão 8 dizia: explique o sentido da frase a seguir. O presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então, aqui você teria que explicar o sentido dessa frase. Então, olha, o que você tem que fazer? Você tem que interpretar, porque se você não consegue entender, lógico que você não vai saber explicar, né? Então, vamos lá. Essa frase, ao ser enunciada pela autoridade maior do país, nosso presidente, né? Significa que a lei está tornando válida a partir desse ato do presidente da República, né? A 9. O que explica o artigo a seguir retirado do Código de Trânsito Brasileiro? Aí você teria que reler esse trechinho. E aí, ó, o artigo explica a abrangência dessa lei. Ou seja, para quem ela é válida? Para quem que essa lei vai valer? A 10, você teria que transcrever partes do texto. Então, você teria que voltar lá no texto e ler aqueles quadrinhos que eu sempre falo. Vamos aqui, voltando aqui, nós temos artigo. Toda lei apresenta pelo menos um artigo, o qual é a unidade básica dela. A função de um artigo é dividir ou agrupar assuntos, a fim de facilitar a localização de uma informação em uma lei. Então, o que é artigo? Artigo é isso, né? É essa unidade que vai dividindo os assuntos para ficar mais fácil da gente localizar onde estão essas informações que a lei mostra. Vamos virar aqui. Nós temos aqui, ó. Quando um artigo necessita de informações complementares, como citar uma exceção ou mais desdobramentos, utiliza-se o parágrafo. Então, quando o artigo apresenta apenas um parágrafo, escreve-se parágrafo único. Então, parágrafo, o conceito, né? Aqui embaixo, se o assunto de uma lei não pode ser explicado em detalhes em um artigo ou em um parágrafo, utiliza-se inciso.
né? Que pode ser inserido em um parágrafo ou diretamente no artigo. Então, o que é um inciso? Quando esses detalhes não podem ser explicados apenas no parágrafo ou no artigo. Então, o nome vai ser inciso. Depois, nós temos a subdivisão dos incisos ou dos parágrafos, é chamada de alínea. Então, o que é alínea? A subdivisão desses incisos ou parágrafos. Então, isso tudo que a gente acabou de ver nesses quadrinhos, eles fazem parte da estrutura dos textos normativos. Então, a questão 10, vamos voltar, você ia pegar trechos de capítulo, de artigo, de parágrafo, inciso e a linha. Então, você teria que observar lá no texto e pegar algum trecho. Deixa eu aproximar aqui para que vocês possam ver mais facilmente. Na questão 11, era para você reler os artigos colocados aí, né? E aí vamos aqui às questões. Qual é o sentido do verbo em destaque nesses artigos? Que é deverá, que estava em destaque. Então, você teria que justificar a sua resposta, né? O verbo deverá tem o sentido de ser obrigatório a cumprir. Então, se falou lá, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Então, se o condutor deverá, ele tem que cumprir, né? Então, você teria que justificar. Transcreva do Código de Trânsito Brasileiro outro trecho que contenha esse verbo. Então, você teria que pegar um trechinho que contém esse mesmo verbo. Na letra C, que outra expressão presente no texto tem sentido equivalente ao desse verbo? É obrigatório. Se fala que deverá é algo que deve ser cumprido, então a expressão que tem o mesmo sentido é obrigatório. Na 12, qual artigo do texto diz respeito aos motociclistas e a seus passageiros? Você vai transcrever. Podem transcrevendo aí. Você concorda com a prescrição dessas ações e atitudes? Então, essa é bem pessoal, né? É importante? Por que é necessário? Né? A gente sabe a importância de cumprir regras, seja elas quais forem, sempre elas vão ter a intenção de que nós possamos viver numa sociedade organizada. E a gente sabe que se não tivessem essas leis, essas regras para a gente cumprir, tudo seria uma bagunça. Já imaginou a nossa sala sem regras? Como que o professor conseguiria dar aula? Como que a coordenação conseguiria acompanhar esse professor? Como que os alunos conseguiriam entender o que o professor explica se não tivessem regras a serem seguidas? Então, está aí a importância desses textos normativos. Na questão 13, vocês deveriam fazer a leitura desse trechinho. Na letra A, você vai colocar o que você observa em sua cidade com relação ao cumprimento dessas normas. O que você observa aqui sobre a cidade de Alto Horizonte? Por que essas orientações elas são importantes para o condutor e os passageiros? Por que é importante? Na letra C, você vai citar um exemplo de atitude que pode ser tomada para melhorar o trânsito. O que a gente pode fazer para que o trânsito ele seja melhor? Vamos virar aqui a página. A 14, na questão 14, nós tínhamos assinale as alternativas que apresentam características do texto normativo ou legal. Então, as alternativas, mais de uma, que tem características do texto. Então, linguagem objetiva e clara, vocabulário específico, verbos geralmente flexionados no tempo futuro, igual a gente viu, deverá, né? Está no futuro. Estrutura padronizada, ou seja, tem que observar as partes que fazem a estrutura desse texto, né? Aqui no quadrinho diz, o texto com linguagem subjetiva é aquele que expressa a visão pessoal do autor a respeito de determinado assunto. O que é uma linguagem subjetiva, professora? Que nome difícil. Então, linguagem subjetiva é aquela que vai expressar a visão pessoal. Lembra lá nos textos que a gente viu no gênero textual, reportagem e notícia? A gente viu que na notícia
A linguagem era objetiva. Por quê? Porque aquela pessoa ela não pode dar o parecer dela, ela simplesmente vai informar o que aconteceu, não era? E lá na reportagem a gente observou que a linguagem era subjetiva, porque na reportagem, além de informar o leitor, esse autor do texto ele vai ter a oportunidade, ele tem como dar o parecer dele. Então, por que é subjetiva? Porque ele, além dele informar, ele pode dar o parecer, a visão pessoal dele sobre determinado assunto. Na 15, além de leis, que gêneros podem ser caracterizados como sendo da esfera normativa? Olha só, cláusulas contratuais, editais de concursos públicos. Então, são exemplos que podem ser de esfera normativa, são textos normativos, né? Aqui você teria que fazer a leitura, né, pra gente seguir. Então, vamos aqui na 16. Era para ser feito em grupo, né, mas infelizmente, devido ao momento atípico que estamos vivendo, não tivemos essa oportunidade. Mas que com isso a gente também saiba aproveitar as próximas que vamos ter, né, se Deus quiser e logo. Então, vamos aqui. Depois pesquisem, você teria que escolher um dos capítulos, né? Pesquisar o tema do capítulo para ser discutido e anotar alguns tópicos que não poderiam faltar nessa discussão. Então, aqui, apresentem as principais informações obtidas por meio da pesquisa que vocês fizeram em casa, na internet. Por fim, discutam a seguinte questão: que ações e medidas podem ser tomadas na escola para conscientizar alunos, pais, professores, funcionários e a comunidade sobre a importância da boa convivência no trânsito entre pedestres, ciclistas e motoristas? Então, é uma questão pessoal que você também deveria colocar. Em resumo, elabore um parágrafo sintetizando as características de um texto normativo. Então, você teria que colocar, por exemplo, olha só, textos normativos são aqueles que regulam as normas de funcionamento de determinada instituição, como leis, códigos, regimentos. Sua linguagem deve ser clara, objetível e de fácil entendimento, para não gerar dúvida. Aí tá, além dessas questões, eu ainda pedi para que vocês fizessem a leitura do regimento da nossa escola, né? Do nosso Colégio Municipal Militarizado Professor Divino Bernardo Gomes. E aí coloquei em anexo e pedi para que vocês fizessem um comentário sobre a importância. Depois de tudo que a gente viu sobre o texto normativo, eu quero saber de vocês por que vocês acham importante o texto normativo e, inclusive, o regimento para a nossa escola. Por que é importante? Até a próxima, façam todas as correções, porque é na correção que a gente aprende e fixa o conteúdo que foi aplicado. Até a próxima. Abraços.